Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente continua as nossas conversas sobre teorias monetárias, ou seja, as várias formas pelas quais a moeda foi enxergada por autores e autoras da economia. Na última aula, a gente conversou sobre a teoria monetária de Keynes e agora a gente vai conversar sobre a teoria monetária dos neoclássicos keynesianos. Tá? Então percebamos, tudo bem? Ah, olha só, o que é que a gente está falando aqui, para ficar numa linha lógica para vocês. Então, a gente conversou no último vídeo sobre a teoria monetária em Keynes. A gente viu que Keynes tem lá um motivo, transação de demanda por moeda. Keynes tem um motivo precaução de demanda por moeda. Keynes tem um motivo especulação de demanda por moeda, Autores depois, de Keynes olharam para esses motivos e fizeram críticas a esses motivos, Uma crítica vem, a gente verá, ao motivo transação, outra crítica vem, ao motivo especulação, e destas críticas nós veremos o modelo de Tobin, de composição de carteira, que está fazendo uma crítica ao motivo especulação. Depois nós veremos o modelo Baumol-Tobin, de abordagem, que a gente chama abordagem de estoques, que faz uma crítica ao motivo transação. Esses dois modelos são modelos que lidam com a demanda por moeda. E depois, lá no finalzinho, uma rápida notícia sobre os modelos que a gente chama de novos keynesianos ou novo keynesiano. Esse daqui sim vai olhar para a oferta de moeda, a oferta de crédito, então muda em relação aos keynesianos neoclássicos, tá? Mas a coisa mais importante talvez a ser explicada nesse instante não são os modelos, de Tobin, de composição de carteira, Baumol-Tobin, abordagem de estoques ou modelo novo keynesiano. O mais importante agora é explicar para vocês o que são os neoclássicos keynesianos. Olha só, uma linha do tempo, Então a gente coloca aqui que Keynes foi o precursor desses tais neoclássicos keynesianos, Então Keynes publicou seu livro Teoria Geral do Emprego, da Moeda e do Juro, em 1936. E aí, em 1937, um cara chamado Hicks faz uma leitura da teoria geral em que ele assume, basicamente, que é possível compatibilizar o que Keynes trouxe de contribuição na teoria geral, com aquilo que os neoclássicos também falavam antes de Keynes. Então, a compatibilização é entre neoclássicos e Keynes. Essa leitura, que a gente conhece muito sobre o nome da sigla, ISLM, essa leitura ficou conhecida, como síntese neoclássica de Keynes. Então vejam, essa leitura aqui é uma leitura que em muito compatibiliza a perspectiva de Keynes com a perspectiva neoclássica. Em breves linhas, qual é esta compatibilização? Essa compatibilização se dá na seguinte medida. Hicks entendeu que a grande contribuição de Keynes foi falar do papel da moeda, mas sobretudo do papel da moeda quando a gente está naquilo que é conhecido por armadilha da liquidez. O que é isso? É aquele momento na economia em que as pessoas só querem moeda na mão e nada mais. Então Hicks falou, olha, essa é a grande contribuição de Keynes. Hicks olhou para os neoclássicos e falou, olha, a grande contribuição dos neoclássicos é entender a economia no momento em que ela encontra o pleno emprego. Então veja, olhando para os neoclássicos, a contribuição é o pleno emprego e como o sistema econômico funciona quando nele se está. Olhando para Keynes,
A grande contribuição que Hicks enxerga Keynes ter dado é a de que existe um momento na economia em que a moeda faz uma grande diferença. Esse momento é um momento de incerteza plena e as pessoas só querem moeda. Tá? Entre esses dois polos, quem estará? Estará Hicks. Então a leitura de Hicks é essa, de construir um modelo, tá? Que é um modelo mais geral justamente porque abarca em si Keynes e os neoclássicos, tá, anteriores a Keynes, e que Keynes fez a crítica a eles, né, na sua teoria geral de 36. Bem, isso daqui gera a síntese neoclássica de Keynes, tá, que são os neoclássicos keynesianos, tudo bem? Depois, essa síntese neoclássica de Keynes, ela vai sofrer a crítica, tá, dos pós-keynesianos. Então, entendam que pós-keynesianos e síntese neoclássica de Keynes não se bicam, tá? Então aqui a gente tem uma disputa, tá? Mas existe uma outra teoria que atualizou agora a partir do final dos anos 80 e começo dos anos 90 a síntese neoclássica de Keynes. Essa teoria se chama novo keynesiana. E é claro, né? Se os pós-keynesianos não bicam a síntese neoclássica de Keynes, eles não bicam os novos keynesianos igualmente, tudo bem? Então vocês entendam que a teoria novo keynesiana, esses caras aqui, são uma continuação da síntese neoclássica de Keynes. Para a gente finalizar, como é que os pós-keynesianos, né, chamam a síntese neoclássica de Keynes? Eles chamam de keynesianos. Olha o adjetivo, que aí vai contar muito da história, bastardos. Né? Assim vocês pegam muito do que é que a gente está conversando aqui. Bem, então vamos entender agora as seguintes etapas, tá? Primeiro, quais são as críticas feitas, tá, a Keynes pelos neoclássicos keynesianos. Depois disso, a gente vai destrinchar os modelos que vieram das críticas feitas. Então, críticas foram feitas e, a partir disso, propostas de melhoria teórica sobre a moeda também. E a gente vai entender, portanto, este caminho. Tá? Então, as críticas que foram feitas, nós já comentamos muito rapidamente, mas vou retomar. Elas foram feitas, por exemplo, as críticas de Tobin, né, e Baumol-Tobin. A primeira delas, que a gente verá, ao motivo especulação de demanda por moeda. Tudo bem? Então, dessa crítica ao modelo especulativo, ao motivo especulativo de demanda por moeda, tá, virá a abordagem, tá, o modelo de composição de carteira de Tobin. A segunda crítica recai sobre o motivo transação de demanda por moeda de Keynes, tá? E desta crítica virá a abordagem dos estoques, o modelo, tá, de estoques. A gente verá isso mais um pouquinho no caminhar, já está mais para o final dessa apresentação. Tudo bem? A gente vai precisar agora entender cada uma das críticas, mas a gente vai entender cada uma das críticas já nos modelos. Então, basicamente, a gente não destrincha a crítica antes, por exemplo. A gente não vai falar aqui da demanda transacional para lá na frente ver o modelo. Tá? A gente vai por etapas, então a gente agora faz a crítica, tá, ao motivo de especulação de demanda por moeda de Keynes e desenvolve o modelo de diversificação de carteira ou composição de carteira de Tobin. Depois a gente vai para o motivo transação, faz a crítica e desenvolve o modelo. E por fim, lá no final, tá, a gente chega nos novos keynesianos. Tudo bem? Então vamos lá, tá? Modelo de diversificação de carteira, tá, de Tobin. Tobin foi o cara que fez a crítica sobre o motivo especulação, né, a demanda especulativa por moeda. Tá? E quais são as críticas? São duas as críticas basicamente. A primeira crítica de Tobin sobre o motivo especulação, especulativo de demanda por moeda de Keynes, dizia a respeito a Keynes só ter apontado, tá, a variação de taxa de juros como elemento explicativo. O que Tobin vai falar? Olha, além, tá, da variação entre hoje e o futuro da taxa de juros, tem um outro elemento muito relevante para a definição da aquisição de títulos, tá, de ativos financeiros. Esse outro elemento é o ganho, tá, ou a perda
de capital. Tá? A gente chama isso daqui de risco de capital. O que é o risco de capital? Por exemplo, se eu compro uma ação que custa R$ 5 e amanhã a ação custa R$ 2, eu perdi capital, eu perdi patrimônio, eu perdi riqueza. Tá? O contrário, é claro, é muito válido e todo mundo no fundo que está comprando ação quer o contrário, quer o quê? Quer ganhar, tá? Além dos dividendos, a depender do tipo da ação, né? Mas quer ganhar no preço da ação, quer ganhar no valor de face da ação. O que é isso, tá? É a ação valer R$ 5 e depois de amanhã valer R$ 15. Isso é um ganho de capital. E no mercado financeiro, tá? Sempre que existe pré-fixação, a gente tem ganho ou perda de capital. Tudo bem? Então a gente vai ver daqui a pouquinho isso acontecer, vai ter toda aqui uma álgebra simples, mas vai ter para mostrar justamente como essas variações, tá, do valor de face dos títulos causam ganhos ou perdas de capital. Tudo bem? Se está difícil entender, eu vou levar para fora do sistema financeiro essa conversa e dizer para vocês o seguinte: quando alguém compra uma casa, tá, a casa sai de R$ 10.000 para R$ 20.000, isso é um ganho de capital. Tudo bem? Isso é uma mudança no valor de face ou no valor inicial da casa. Tudo bem? Mas vamos para o sistema financeiro porque é dele que a gente vai falar. E a segunda crítica que Tobin faz a Keynes diz respeito a Keynes não ter dito muito, tá? Ou quase nada na visão de Tobin sobre a diversificação de carteira. Tá? Então, como Tobin entende que Keynes, né, que trouxe uma teoria monetária que se tornou uma teoria monetária mainstream, muito discutida, como ele não falou desses dois itens, quais são as intenções de Tobin, né? As intenções dele são responder a essas críticas. E como é que ele responde a isso? Criando o seu modelo de composição de carteira. Tudo bem? Vamos ver esse modelo, tá? E já adianto para vocês que a gente vai ter que ver as propriedades do modelo e isso é cansativo, tá? Tá aqui, ó, as propriedades do modelo, tá? Toda vez que se faz um modelo, pessoal, vejam o nome. Modelo não é a coisa em si, é uma representação da coisa, por isso que a gente chama de modelo. Né? Então, o modelo é uma simplificação. E sendo simplificação, a gente precisa assumir uma série de propriedades desse modelo. É isso que a gente vai fazer agora. Depois que a gente passa por essas propriedades, por essas assunções que servem para a gente simplificar a explicação da realidade, qual é o nome da explicação da realidade simplificada? Modelo. Tá? A gente consegue derivar esse modelo, tá? Seja teoricamente numa linguagem escrita, seja numa linguagem formalizada. Tudo bem? Então vamos lá, quais são, né, quais são as propriedades desse modelo de diversificação ou composição de carteira de Tobin, né? Primeiro, a escolha. Como é que a escolha é feita? Ou, tá, quando se quer segurança, coloca-se moeda nas mãos, ou quando se quer rendimento, colocam-se títulos nas mãos. Então a escolha é entre moeda e títulos. Tá? O que é que um conjunto maior de títulos significa? Maior risco. E por que alguém entraria numa história de buscar maior risco? Tá? Porque se queria, portanto, se quer, portanto, maior retribuição. Risco é um custo e toda vez que alguém entra, né, nesse tipo de ação mais custosa, né? A ação aqui não é o título financeiro ação, tá? A ação aqui é uma atitude. Toda vez que alguém toma uma atitude de assumir mais risco, de assumir mais custo, quer, pelo maior custo assumido, claro, uma retribuição maior, tudo bem? Vejam, né? Isso daqui é uma simplificação que talvez valha se confundir, tá? Mas ela é uma simplificação necessária ao desenvolvimento do modelo. Bem, qual foi a grande diferença daquilo que Tobin falou em relação a Keynes? Tá, a diversificação de carteira, que ele entende que Keynes não falou sobre isso. E dois, Keynes não ter considerado ganhos, né, ou perdas de capital em seu modelo. Tudo bem? Mas aqui, quando o Tobin está simplificando o modelo dele, ele vai dizer o quê? Tá? Primeiro, atribuem-se probabilidades, tá, aos riscos de capital esperado. Então, quando se compra, né, um conjunto de ativos, as pessoas colocam probabilidades de que aquilo ali vai subir ou descer. Tudo bem?
E, no final das contas, qual vai ser o ganho de capital médio assumido neste modelo de Tobin, tá, para capital? Tudo bem? Então, qual vai ser o ganho ou perda de capital médio no modelo que Tobin está descrevendo? Vai ser igual a zero. Tá? Nossa, mas assim, a diferença não era ele colocar uma um modelo que considerava o ganho de capital, bem, o modelo vai continuar considerando o ganho de capital. Tá? Só que quando a gente está simplificando o modelo, o que Tobin está falando aqui? Olha, vários ativos que estão em carteiras, né, vários títulos, terão ganho de capital. Outros vários títulos terão perda de capital. No final das contas, isso daqui se equivale a uma média igual a zero. Tá, então, digamos, o risco de capital foi exaurido? Não. Tá? Por quê? Porque o risco de capital vai continuar sendo apurado pelo desvio padrão, tá? Dos títulos. Então, cada título tem um risco medido pelo desvio padrão do valor de face ao longo do tempo. Tá? Enquanto que o que está com média igual a zero é só o ganho de capital. O risco não está exaurido. Isso aqui só quer dizer, né, a média dos ganhos igual a zero, que vários ativos têm perda, outros ativos têm ganho. Tudo bem? Então vamos lá, tá? O que o indivíduo quer fazer? Ele quer fazer uma escolha ótima, tá? Em que se tem a melhor combinação de moedas e títulos. Para quê? Para se ter o melhor rendimento com o menor risco dentre as opções de escolha. Tudo bem? Como é que o agente apresenta, tá, o que ele quer de risco e retorno? O nome da representação das preferências e dos objetivos do agente em termos de risco-retorno tem o nome de curva de indiferença. Tá? Quem já viu teoria do consumidor na microeconomia sabe muito bem o que é uma curva de indiferença. A curva de indiferença mostra quais são as combinações daquilo que a pessoa está buscando, nesse caso, risco e retorno, tá? Que trazem a essa pessoa satisfação, isto é, tá? A curva de indiferença. Tá? Tem uma regra dentro da otimização neoclássica, tá? De que sempre será escolhida a curva de indiferença mais alta num determinado gráfico. Por que é isso? Tá? Por conta da lógica de que o indivíduo sempre quer mais das coisas. E uma curva de diferença mais alta significa que o indivíduo, tá, vai ter a condição de alcançar mais daquilo que traz a ele o que ele está buscando, a preferência dele representada na curva de indiferença. Tudo bem? O que é que os indivíduos enfrentam como restrições? Tá? São as diferentes escolhas, são as diferentes possibilidades de escolher os diversos tipos de títulos que tem ali, cada tipo de título trazendo uma rentabilidade e um risco. Isso daí mostra a restrição que precisa ser cumprida pelos indivíduos, tá? Pelas curvas de indiferença dos indivíduos, para que ele consiga fazer o que é a intenção dele, a escolha ótima. Tudo bem? A maximização, essa escolha ótima, a otimização, né, vai se dar no momento em que as restrições colocadas pelas diversas possibilidades de escolha, e uma escolha sempre é um custo de oportunidade de outra, porque se você escolhe A, você está deixando de escolher B, tá? E B poderia trazer de alguma forma algum tipo de rendimento dado algum tipo de risco. Então, sempre que se escolheu, por exemplo, o Nescau, tá? O TOD é o custo de oportunidade, é aquilo que você deixou de escolher. Tudo bem? Quer dizer que você perdeu? Não, mas talvez você deixou de ganhar. Tudo bem? Aqui a gente vai ver que tudo é muito bem distribuído e ordenado, então a gente não vai ter isso. Tá? E, por fim, reitero aqui, né, o indivíduo sempre vai precisar fazer com que a restrição que ele enfrente encontre a curva de indiferença num ponto de tangência. Ali será a escolha máxima. Sei, isso daqui é difícil, é cansativo, né? Eu já estou aqui há 10 minutos falando dessas propriedades, mas elas agora serão absolutamente transferidas para a formalização do modelo. Tudo aqui que está colocado ficará mais claramente apresentado, sobretudo na parte gráfica, que já chega aqui na nossa apresentação. Então vamos carregar isso daqui para lá, tá? Desculpem-me essa apresentação toda, não é culpa minha, mas preocupado com o aprendizado de vocês, eu preciso destrinchar isso daqui, tá? O modelo, tá? Vamos lá.
O modelo é o seguinte, a gente pode escolher moeda, mas moeda traz remuneração zero e risco zero. Tá? Os títulos trazem-nos, né, remuneração R e o valor de face, eis a novidade de Tobin em relação a Keynes, no que Tobin entende de Keynes, né? Os títulos também trazem risco de capital, ou seja, ganho ou perda de capital, tudo bem? Então, o ganho total, que é esse E aqui, earning, do inglês, tá? Do verbo earn, to earn, ganhar, tá? Então, E de earnings, ganhos, vai ser a taxa de juros mais o ganho ou perda de capital. Então, vamos destrinchar isso daqui um pouquinho. Aqui não tem nada difícil, pessoal. Toda vez que se quer um retorno de alguma coisa, né? Esse retorno vai ser o preço da coisa que a gente comprou, então um título de R$ 100 vezes a taxa de juros, sei lá, 10%. Qual é o retorno? R$ 10. Tudo bem? Então essa forma está me dizendo isso. O preço da coisa, né, vezes a taxa de juros, oferece, portanto, qual é o retorno, né? Como agora a gente vai ter variação de valor de face, a gente precisa resolver essa relação comum na nossa vida de quanto a gente vai ganhar de investimento que faz, né? A gente resolve isso daqui para o preço, porque agora o preço do título está variando, é esse G aqui, tá? Então a gente vai entender como é que esse G, essa conta é toda para fazer agora, como é que esse G vai variar e mais importante do que isso, como é que ele varia em relação às taxas de juros. Tudo bem? Eu vou passar o algebrismo para vocês, não vou destrinchar isso daqui, tá? Tá destrinchado aqui no quadro, então vocês podem olhar. É claro que eu vou explicar, mas não vou perder tempo aqui. Então aqui a gente precisa ver como é que os preços dos ativos financeiros variam e para isso a gente, portanto, resolve essa conhecida forma de calcular o retorno para o preço. Tá? Quando a gente resolve para o preço, a gente passa a chamar aqui ó, a anuidade, o retorno mesmo esperado, de A. A gente chega nessa formulação, que a gente quer entender o comportamento do capital, do valor de face dos títulos. Tá? Então, veja, a gente já chamou ganho ou perda de capital de G, tá? E o que é no fundo G? É a variação do valor de face, do preço dos ativos financeiros. Então vejam, G é a variação, tá? Que está aqui a taxa de variação do preço, né, dos ativos financeiros. Tem o preço dele no presente e o preço esperado. Isso daqui é uma taxa de variação. Tudo bem? O que a gente faz agora? Eu tenho o PT aqui e tenho os PTs aqui, né? Então vamos substituir essa coisa dentro da nossa formulinha do G. O que é o G? Mostrando para a gente, no nível mais teórico, como é que a variação de preço dos títulos se dá. Dessa substituição, né, a gente vai chegar nessa formulação, no fundo, estou contando para vocês que a gente agora simplesmente trouxe, tá? Como é que especificamente essa razão que conta a variação dos preços dos ativos se encaixou dentro de como que acontece ganhos e perdas de capital. É só isso, é uma grande substituição. Tá? Se a gente dividir ambos os lados dessa relação aqui por a gente vai chegar nessa imensa conta, tudo bem? Que não vou passar pelos detalhes aqui de cortes e todos desses vários divide e multiplica aqui, tá? Mas acreditem em mim, olhem aqui quanto quiser para essa tela que vocês estão vendo. G, em última instância, por conta de todo esse algebrismo, fica só em função das taxas de juros. A taxa de juros agora e a taxa de juros esperada. Tudo bem? Olha, grande dica para vocês. Vejam o que é pré-fixação, tá? Precificação por pré-fixação. O que é isso basicamente, tá? Então, olha, muito rapidamente. É isso daqui que está colocado, tá? Ó, todo mundo, vamos supor, compra um título, tá, de valor de face 10 e a taxa de juros aqui são 20%. Então, tá, o valor hoje pago, efetivamente, o valor do título é esse daqui. Ó. O valor do título no mercado, tá, são 8. Por quê? Porque lá na frente, quando eu for resgatar esse título, tá, eu vou receber por ele 10. Mas quanto que eu paguei por ele? 8. Tudo bem? Então vejam como é que isso daqui funciona. É muito simples. Isso significa qual foi a taxa de juros? Tá? Foi uma taxa de juros de 2. Por quê? Porque a pessoa que está vendendo o título, tá, pegou 8 emprestado. E daqui a pouco ela vai me devolver 10. Tá? Agora, vamos supor que no mercado amanhã um título semelhante, né, continua valendo 10, seja vendido, tá, a 7. Isso significa que o juro aumentou para 3. Tá? Quando o juro aumentou, aconteceu com o preço
de mercado do papel caiu para 7. Todo mundo que tem esse papel na mão tem um papel que hoje vale quanto? Tá? Vale 7. Todo mundo perdeu o capital aqui nesse processo. Se a taxa de juros tivesse diminuído, tá? 10. Aí lá no mercado hoje está tudo sendo vendido a 9 desse mesmo título, quer dizer que a taxa de juros diminuiu e, portanto, o título do papel aumentou. Tá? O que Tobin está falando? Ele está falando que isso daqui importa muito e que Keynes teria esquecido de colocar isso na sua razão especulativa de demanda por moeda. As pessoas precisam considerar esse tipo de coisa. Vejam, o que a gente está falando aqui é de uma relação da taxa de juros marcada com a taxa de juros esperada, né? Então tá aqui, ó, tá? G é igual à taxa de juros marcada com a taxa de juros esperada. Esse menos 1 aqui é meramente para transformar isso, tá, numa variação, tudo bem? Para mostrar a variação final em relação a 1 seria como 100% ali dentro, tá? O que vier da razão está contando o quanto que a gente está descontando desse 1 desse 100%, tudo bem? Dessa unidade de moeda aplicada. Bem, é isso para contar para vocês o que é a precificação e como acontece precificação na pré-fixação. A gente no Brasil é pouco acostumado com isso porque a gente usa muito pós-fixação, tudo bem? Mas é isso que está em jogo aqui, tá? Então, essa formulação toda que eu expliquei, ela é o modelo de Tobin, só que aqui, tá? Estou contando para vocês, basicamente, como é que isso acontece de uma forma super simplificada na prática. Pois bem, vamos lá, tá? Agora a gente precisa entender o que? Nessa apresentação, nesse exato instante, a gente vai ver como é que acontece, tá? A construção da relação risco versus retorno. Tudo bem? Então vamos lá, tá? A pergunta continua sendo a mesma do slide anterior. Como é que a gente compõe uma carteira diversificada entre moedas e títulos? Como é que a gente compõe uma carteira diversificada entre moedas e títulos? Isso daqui nos conta, tá? Isso daqui vai justamente responder a esta questão. Como compor uma carteira diversificada entre moedas e títulos? Próximas apresentações daqui, a gente vai ter, próximos slides, né? A gente vai ter gráficos, tá? Então fica talvez mais simples, não sei, talvez. Tá? Então vamos lá, qual que é o retorno total que se espera de uma carteira? Vamos entrar então, tá, na parte do retorno e aqui no finalzinho a gente fala do risco. Por quê? Porque toda vez que se compõe uma carteira se distribui risco e retorno. Tá? Pensemos num retorno total, tá? Ele depende de quem? Do E, que são os earnings, o ganho total. A gente já viu isso aqui, ó. Tá? Por isso que é importante fazer passo a passo. E como é que a gente vai montar nessa carteira? Um pedaço, uma proporção, é a moeda, tá? E outro pedaço são títulos. Qual que é a remuneração, o earning que a moeda dá? Nada, zero aqui, ó, tá? Porque o retorno total vai ser justamente essa distribuição. Qual é o retorno total que os títulos dão? A gente sabe, tá? É isso daqui de novo, ó. Tudo bem? Por isso que era importante definir G aqui, ó. Tá? Sobretudo G em termos de R, por quê? Do taxa de juros? Porque a taxa de juros real está aqui colocada. Tá? Então, qual é o ganho total que os títulos dão? É a proporção que a gente tem em carteira de títulos, que são, tá? Essa proporção A2, tudo bem? E o conjunto dos ganhos que os títulos dão. Taxa de juros, ganho ou perda de capital, tudo bem? Olha só, se a gente vai chamar, tá, o retorno para o futuro, esse retorno é o que? É o retorno esperado. Né? Então vejam, aqui a gente só mudou do R para um retorno esperado, foi só o que a gente fez. Moeda não dá retorno, então a gente já sabe disso, porque já tinha feito a conta aqui, então a gente vai ter que trabalhar com o earning total, tá, dos títulos. Qual que é a proporção de títulos que nós temos na carteira? A2. A gente já sabe que esse G está lá nas nossas propriedades, na simplificação. A gente sabe que ganho e perda de capital no final das contas se equivalem de forma que o G tem um valor médio igual a zero. Então a gente vai transformar isso daqui em quê? Em zero, tá? E onde a gente chega? No ganho esperado total ser igual à proporção de títulos na carteira multiplicado pela taxa de juros. Agora, de uma forma super simples, vamos chamar esse ganho esperado total de μ da taxa de juros. Então, o ganho, o retorno total, vai ser igual a proporção de títulos que se tem em carteira, A2, multiplicado pela taxa de juros. Isso daqui nos dá o retorno. Se eu estou montando uma carteira, agora eu tenho que me preocupar com o risco. A gente já viu qual é a formulação do risco, né? A formulação do risco é esse desvio padrão,
que é o desvio padrão do valor de face de cada título, né? Então a gente precisa agora só destrinchar um pouquinho. Se é o desvio padrão a medida de risco de cada título, a gente precisa só considerar que aquilo que a gente tem de títulos na mão, A2, tá? Tem um desvio padrão ah, respectivamente colocado a cada título que a gente está em carteira. Então a carteira, a proporção de títulos que a gente tem em carteira é A2. Cada título que está ali dentro tem uma chance de variar o seu valor de face. Qual é o nome dessa chance? O desvio padrão. Qual é a medida dessa chance? O desvio padrão. Tudo bem? Então aqui a gente constrói a medida de risco. Tá? O que a gente quer fazer? Quando a gente está compondo uma carteira, a gente vai distribuir risco e retorno. A gente já viu, né, o que é a medida, tá, de retorno, que é basicamente o conjunto de títulos que eu tenho em carteira e a taxa de juros que esses títulos me dão. E a gente acabou de ver, né, que esse sigma, tá, significa o desvio padrão dos títulos que nós temos em carteira, e isso daqui confere a gente um risco, né, de nosso patrimônio variar ao longo do tempo. Qual é a medida desse risco? Desvio padrão. Tudo bem? Beleza, veja que a gente agora precisa, para montar a melhor combinação de risco e retorno, a gente precisa, né, fazer uma combinação dessas duas pequenas equações aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? Bem, vamos resolver aqui o risco para 2, tudo bem? Então, quando a gente resolve risco para 2, só vamos passar o desvio padrão de cada título, dividindo aqui, ó, então sigma g vem para o lado esquerdo, e a gente chega basicamente nisso daqui. Ó, tá? Então, quando a gente definiu para 2, né, o risco, essa razão aqui pode ser simplesmente substituída onde? Tá? Aqui no retorno. O que isso vai nos dar? Isso vai nos dar a combinação de risco e retorno da nossa carteira. Veja, o retorno está dado pelo Mi, tá? E essa relação, essa fração de sigmas aqui, tá? Confere a medida de risco, tudo bem? E aqui a gente está vendo que esse risco tem que ver com quem? Com o... Bem, não é que tem que ver. Esses riscos estão nos títulos. Do mesmo jeito que esse R, que é a taxa de juros, também estão nos títulos. Então, o que isso está mostrando? Está mostrando a maneira pela qual, tá, o nosso retorno total é uma combinação dos riscos que a gente tem que enfrentar e os ganhos que a gente vai ter de determinados títulos que a gente coloca em carteira. Tudo bem? A gente só chamou, deu o nome, tá? Denominou esse retorno total de Mi, e esse retorno total vem do quê? Tá? Vem de um conjunto R de ganhos que a gente tem. Por isso que é Mi sobrescrito R aqui, tá? Sobrescrito R. E isso daqui, para nos dar um ganho, a gente precisa enfrentar qual, digamos, custo? Os riscos, tá? Então, é isso basicamente que essa formulação nos define. Isso daqui não é tão, assim, é intuitivo, mas a formação da álgebra não é tão intuitiva, sim, por isso que eu estou gastando tempo para realmente explicar para vocês o modelo de composição de carteira de Tobin. Agora a gente vai para os gráficos, tá? Espero que eles tornem mais claras as coisas. Acho que um pedaço aqui do gráfico não vai aparecer pelo corte do programa que está fazendo a gravação do vídeo, tá? Mas basicamente o que está escrito é que a inclinação desta, tá, reta é a inclinação de uma combinação entre o ganho, o retorno, R, tá? E o desvio padrão, que é o risco de se deter esse título que paga R, tá? Então é só isso que está aqui. Ou seja, isso daqui é a combinação de risco e retorno. E esse espaço aqui, né, justamente representa o trade-off entre risco e retorno no gráfico, tá? Mas por quê? Porque vejam, no eixo horizontal o que a gente tem é a combinação de risco, e no eixo vertical o que a gente tem é a combinação de retorno, tá? De uma determinada composição. E o que isso daqui está nos mostrando? Isso daqui está nos mostrando que uma determinada curva de indiferença que mostra, tá, justamente quanto que uma pessoa quer ganhar, mas para isso, quanto que ela está disposta a enfrentar de risco, precisa justamente tangenciar uma determinada possibilidade de escolha de juros com relação ao risco desse título que paga tal juros. Lembra que lá atrás a gente falou, né, que
as pessoas enfrentam como restrições as diversas formas de escolha, aqui só tem uma escolha para simplificar. Daqui a pouco a gente vai ver várias formas de escolha, né? Enquanto que nós temos aqui a tal da curva da indiferença, que mostra justamente a preferência das pessoas em termos de determinada combinação de retorno com risco. Tudo bem? Bem, o que esse gráfico no quadrante inferior aqui representa? Vai representar a quantidade, tá, de moeda e a quantidade de título que determinada pessoa mantém na carteira justamente para maximizar a intenção, a sua preferência, tá? E como é que a gente lê esse quadrante inferior? A gente lê o seguinte, aqui no eixo vertical, tá, a gente vai considerar a quantidade de moeda que a pessoa mantém na carteira, ó. Então, tá? Nesse espaço que eu estou desenhando agora, representa-se o quanto de moeda se mantém, M de moeda. No espaço, tá, horizontal, representa-se a quantidade de títulos, B de bond, tá? James Bond não, bond de títulos, porque título em inglês é bond. É interessante, né? Super bonder, já ouviram falar daquele negócio? O que é bond, né? Bond quer dizer alguma coisa que de certa forma você cola, assim, que carrega contigo ao longo da vida, tá? Então, título normalmente é um título de vida, é um título de dívida que tem, tá, uma maturidade no tempo. Você carrega, você está grudado naquilo, tá? Você está de certa forma atado àquilo ali. Por isso que a gente chama de bond no inglês, tá? Então vejam, eu sei que parece confuso, tá? Mas vamos mostrar aqui como é que é a lógica dessa história. Tá? Aqui a gente continua tendo uma combinação, né, de risco. Por quê? Porque quanto mais títulos se tem, mais risco se assume. Tá? Então, por isso que aqui a gente continua representando um determinado volume de risco assumido por uma determinada carteira. Tá? Para a gente entender isso daqui, vejam. Se a gente está aqui, ó, nesse ponto, nessa origem toda aqui, a gente só tem moeda na mão. Qual é o nosso retorno? Zero. Tá? Qual é o nosso risco? Zero. Tudo bem? Quanto de título nós temos na mão se a gente está nesse ponto? Zero. Tá? Mas agora, se a gente está, e a gente quer isso, né? Se a gente quer um misto de segurança com retorno, a gente para, por exemplo, nesse ponto. Nesse ponto eu tenho, tá, esse risco definido, eu tenho esse retorno MIR, e nesse ponto, vamos refletir aqui, eu tenho essa quantidade de título e eu tenho essa quantidade de moeda. Tá? Então, o que esse gráfico aqui embaixo está me mostrando? Exatamente isso que eu acabei de discriminar para vocês. Vamos lá de novo, que é importante repetir. Se a minha curva de diferença está tangenciando, né, a minha restrição de escolha, tá? Que é, claro, sempre definida por uma relação de retorno e risco, né? O que nós estamos fazendo aqui é que a gente maximiza a nossa escolha. Eu vou ganhar um retorno MIR, para isso eu vou enfrentar um risco, tá? Que está colocado no eixo do quadrante superior horizontal, tudo bem? Esse risco vem por quê? Porque eu estou comprando uma determinada quantidade de títulos, que está aqui definida, essa distância entre a origem do quadrante inferior, tá, e o ponto B de bond, tudo bem? E neste ponto aqui, eu tenho uma determinada segurança dada por esse volume de moeda no eixo vertical do quadrante inferior que eu coloquei na carteira. É isso, a representação é intuitiva, tá? Talvez de cara vocês olhem e falem, nossa, mas o que é isso? Mas olha de novo, para aqui um pouquinho, volta 2 minutinhos, que é intuitiva essa forma de representar o quê? Tá? Uma determinada combinação de carteira, vejam, M aqui, B é a minha combinação de carteira, MB, moeda MB de bom título, tá? Essa combinação me faz enfrentar esse risco que eu estou aqui colocando, tá? E esse risco, na verdade, é o custo que eu tenho que pagar para ter o rendimento, tá? MIR aqui. É isso, tá? Vejamos, isso daqui é para mostrar para vocês as diversas possibilidades de escolha. Então, nós temos aqui, tá, a escolha 0, a escolha 1, a escolha 2, e cada escolha é um custo de oportunidade da outra. Mas nós vimos lá nas propriedades que tem uma regra que diz, as curvas de diferença estão colocadas aqui, que nós sempre devemos escolher a mais alta das curvas de diferença por uma razão, ela nos oferece mais daquilo que a gente gosta de ter combinação. Qual que é a combinação que a gente gosta? Retorno com risco. Então a gente vai ter que escolher essa curva de diferença aqui, porque a gente vai ter mais retorno, vai pagando por isso, né, enfrentando por isso um risco maior, tudo bem?
Antes, quando a gente só tinha a possibilidade de escolha 1, a gente estaria nesse ponto de tangência. Quando a gente só tinha a possibilidade de escolha 0, a gente estaria nesse ponto de tangência. E vejam, né? Vamos refletir aqui embaixo. Ó, aqui a gente tinha, né, esse conjunto M0 de moeda na mão. Agora, né, quando a gente passa a ter a possibilidade de escolher 1, a gente vai ter esse conjunto aqui M1 de moeda na mão. O que está acontecendo com a moeda, né? A gente está diminuindo, está se aproximando da origem, está diminuindo o volume de moeda na mão. Vejamos aqui o 2, tá? A nossa última possibilidade, a possibilidade que a gente vai escolher. Diminui ainda mais o volume de moeda na mão e vai aumentando quem? Tá? Vai aumentando o volume de títulos. Por que a gente está fazendo isso? Porque se a gente está enfrentando um risco maior, por que a gente faz isso? Porque também oferta, né, um risco cada vez maior. Então vejam, à medida que a taxa de juros da sociedade, da economia, melhor dizendo, aumenta, acontece com a nossa demanda por moeda, tá? A gente enfrenta um risco maior. E para enfrentar um risco maior, o que vai acontecendo com a demanda por moeda à medida que a taxa de juros, tá, se eleva? A demanda por moeda cai. A gente não quer moeda na mão, né? Então, na medida em que aumenta a taxa de juros, cai o volume de moeda que a gente mantém para especulação. É claro, né? A gente tem agora um estímulo, um incentivo maior para comprar, tá, títulos e tentar ter uma remuneração maior. A gente é guiado pela taxa de juros quando a gente está compondo a nossa carteira, tá? Claro, a gente está combinando, tem um risco aqui, mas vejam, a gente ainda, mesmo no M2 aqui embaixo, né, a nossa última escolha, vejam, esse 2 é isso daqui, ó. Tá? Mesmo assim, a gente mantém moeda na mão, que é a nossa segurança e a nossa diversificação de portfólio, nossa composição de carteira, sempre vai ser uma combinação de retorno e risco, mas sempre entendendo pela lógica de que a gente prefere e precisa preferir a curva de diferença mais alta, que é a que nos dá mais do que a gente quer, né? Que quando a taxa de juros, a nossa preferência por retorno sobe, tá? A gente vai buscar essa taxa de juros. A gente tem a chance de escolher, ela está dentro das nossas possibilidades de escolha. Acabei de grifar as 3 possibilidades de escolha e a gente prefere ela, porque maior risco ela dá, mas maior rendimento também. E a nossa combinação é exatamente entre essas duas coisas. Feito, modelo de composição de carteira de Tobin é isso, tá? Agora a gente vai para a nossa parte final, essa é bem mais rápida, e a gente faz inicialmente a crítica, né, que Tobin, de novo, mas agora junto com o Baumol, fizeram, né, a lógica da demanda transacional de moeda de Keynes. Qual que é a crítica, né? A crítica é: Keynes falou que a demanda transacional de moeda, né, então vou colocar L aqui só para definir uma função, isso daqui seria como se fosse F. Keynes falou que a demanda transacional de moeda depende só da renda, tudo bem? Esse L aqui é o quanto de moeda mantém na mão, tá? Assim, isso não importa com isso, poderia ser esse Fzinho de função. Baumol, Tobin, tá? Olharam para isso daqui e falaram: não, Keynes não está correto. A demanda transacional por moeda não considera só a renda, ela considera também a taxa de juros, porque as pessoas, tá, podem manter a parte da renda delas, né, em títulos, inclusive podem manter a renda inteira delas em títulos e ir trocando esses títulos na medida em que elas precisarem de recurso, tudo bem? E aí, desse jeito, né, quando a pessoa faz isso, ela mantém em estoque, mantém, né, dentro da sua carteira um conjunto de títulos que dão rendimento, mas também um conjunto de moeda, tá, que permite que rapidamente transações sejam feitas. Então, a lógica de se compor um estoque, né, de ativos, a abordagem dos estoques é isso daqui, tá? É um estoque, tá, de ativos. A lógica de se fazer isso é porque deixar tudo em moeda tem um custo de oportunidade, que é justamente o rendimento que o título dá. Tá? Ao mesmo tempo, deixar tudo em título também tem um custo, que é o custo de se converter esses títulos em moeda sempre que se necessitar de moeda para fazer transação. Então, qual que é o segredo? O segredo é balancear um conjunto de moeda e um conjunto de título. Como é que se balanceia isso? Tá? Se balanceia isso pela lógica de que o retorno que os títulos dão, tá? Os títulos dão, o retorno que os títulos dão, tá? Toda vez que você compra um título a mais, você tem um retorno a mais. A partir do momento em que o retorno desses títulos que você tem equivale ao custo de administração e de corretagem de se manterem esses títulos na mão, tá? Quando a receita, portanto, marginal das aplicações equivaler ao custo
marginal dessas aplicações, tá? Quando esses pontos se igualarem, você tem a sua composição ótima de carteira. Então, toda vez que se compra um título, se ganha algum retorno, tá? Toda vez que se compra um título, você tem um custo de comprar um título, tudo bem? Quando esses dois pontos se igualarem, você faz a sua combinação ótima. Se vocês estiverem em um ponto em que a receita marginal de se comprarem títulos, tá, ainda é superior ao custo marginal de se administrar e de se corretar esses títulos, vocês continuam comprando título. Se vocês vão para uma situação em que o custo marginal, tá, se torna, opa, aqui é a mesma coisa, desculpem-me, que vocês estão numa situação em que o custo marginal é maior do que a receita marginal, significa que para cada título novo que vocês compram, né, vocês estão dando uma parte de algum ganho que vocês tiveram, ou seja, é prejuízo. Tá? Então, por isso que a composição ótima vai ser aquele momento em que a taxa de juros que se ganha das aplicações feitas equivaler ao custo de se manter esse conjunto de aplicações. Aqui é o ponto ótimo. Por fim, tá? Dessa forma, né, se faz aquilo que se corrige aquilo que se criticou, tá? Em Keynes, a demanda transacional de moeda agora, né, ela passa também a ser função da taxa de juros, algo que Keynes não havia dito. Bem, então Tobin e Baumol fizeram a crítica e solucionaram o problema. Desta feita, agora, vamos só aqui representar, né, como é que a demanda por moeda para fins de transação se comporta em relação aos seus determinantes. Quais são os seus determinantes? O principal deles, a taxa de juros. E como é que a demanda transacional por moeda se comporta em relação à taxa de juros? Bem, toda vez que a taxa de juros se elevar, as pessoas vão manter menos moeda na mão para transações, tá? As pessoas vão manter muito mais títulos na mão, porque os títulos agora estão oferecendo a quem mantém moeda na mão um alto custo de oportunidade. Por isso que a taxa de juros e o volume de moeda mantido para fins de transação, tá? Esses dois elementos são inversamente relacionados, tudo bem? Bem, o que isso daqui quer dizer, só para concluir? Se manter moeda na mão tem um custo de oportunidade de um juro que se perde por não se manterem títulos na mão, isso significa que quando a taxa de juros aumenta, esse custo de oportunidade de se manter moeda na mão aumenta, de modo que se mantém menos moeda na mão. Eis a explicação. Tá? Por outro lado, a gente ainda está no diagrama, veja, volume de moeda na mão, tá? E taxa de juros. Então, qual é o efeito da renda sobre a demanda transacional de moeda? Bem, a renda, né, aumentando, as pessoas podem fazer mais transações. Então, aumentou-se a renda, aumenta a quantidade de moeda mantida na mão para se fazerem transações. É isso que está aqui representado. A taxa de juros, né, não vai se alterar quando a renda altera, não faz sentido, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a demanda por moeda para fins de transação é explicada pela renda. Como é que a renda se altera como é que o volume de moeda mantida em mão para transações se altera quando a renda se altera, tá? Bem, vamos lá. Se é uma relação direta, toda vez, né, que a renda se alterar, ela vai causar, tá, um deslocamento da curva que me diz quanto de moeda tenho que manter em mão para transações, mas sem isso afetar a taxa de juros, que é uma outra história, não tem que ver com a renda, é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Então, esse deslocamento da curva está me contando o quê? Está me contando que mais moeda é mantido na mão, tá? Quando o quê? Quando a renda varia. Todo esse deslocamento das curvas de 1 até 3 decorreram, tá? Todos esses deslocamentos da curva de 1 até 3 decorreram de aumento de renda. Então vejam, aqui está mantida a relação colocada entre volume de renda e motivo transação para demanda de moeda. Tudo bem? Maior renda, tá? Vejam, maior renda, deslocamento para a direita das curvas de preferência pela liquidez para transações, moeda na mão mantida para transação, tá? Maior o volume de moeda que se mantém em mãos. É exatamente isso que a gente está representando aqui. Está tudo deslocando no mesmo sentido, não é? Tudo deslocando da esquerda para a direita, não é? Então eles são diretamente relacionados. Abordagem dos estoques. O que são estoques? Estoques de ativos, tá? Quais são os ativos que se distribuem? Moeda e
Títulos, tá? Baumol Tobin, crítica que fizeram a motivo transação de demanda por moeda de Keynes só ser definido pela renda, tá? Aqui, bem, criticaram, colocaram a taxa de juros e mostraram como é que funciona. Beleza? Vamos para a última, tá? Eu sei que vocês devem estar super cansados, 50 minutos de aula já. Vamos para os últimos 2 slides aqui, é tudo muito simples, não tem gráfico, tá? É a abordagem novo-keynesiana. E nessa abordagem novo-keynesiana surgem 2 conceitos, assimetria de informação e racionamento de crédito. Desses 2 conceitos, né, que tem uma lógica de interação, virão outros 2 conceitos, tá? E como eu disse lá 10 mil anos atrás, no comecinho, os novos keynesianos, diferente de Baumol, Tobin e de Tobin, tá? Tobin primeiro, composição de carteira, era motivo de especulação de demanda por moeda. Demanda por moeda, demanda por moeda, tá? O Baumol Tobin, motivo transação de demanda por moeda. Tá? Então, os 2 modelos que acabamos de ver falavam de demanda por moeda. Agora a gente vai entrar num modelo que olha para o lado da oferta de moeda, mais especificamente a oferta de crédito. Tá? E aqui, qual é a lógica novo-keynesiana? É explicar por que os mercados de crédito, tá, não funcionam de forma perfeita, não levam, não têm o equilíbrio dado pelo próprio funcionamento do mercado de forma plena, tudo bem? Com toda a quantidade de crédito demandada atendida a um preço baixo. Tá? Então, essa é a lógica. Por que isso acontece? Bem, porque existe um negócio chamado informação assimétrica, que quer dizer o seguinte: quem está pedindo dinheiro emprestado sabe mais e melhor sobre si do que quem está emprestando. Ponto. A pessoa que está doando o recurso, que está oferecendo um empréstimo, sabe menos, é claro, da pessoa que está tomando o empréstimo do que a própria pessoa que está tomando o empréstimo. Ela sabe mais de si, ela sabe melhor de si, tá bem? Desta forma, como é que o emprestador se protege? Ele vai racionar crédito. O que é isso? Tá? Ele vai limitar a oferta de crédito que ele vai ceder, dado que ele sabe menos do que os tomadores. Então, para se precaver, para se proteger, ele reduz a oferta de crédito e toda vez que se reduz a oferta de crédito para uma dada demanda, o que acontece com o preço? Sobe. Qual é o preço do dinheiro? O juro. Então, o racionamento de crédito leva ao quê? A maiores juros. E quais são as consequências desses maiores juros? Tá? O que é que acaba surgindo na economia como uma imperfeição, uma falha de mercado, justamente por causa da relação entre informação incompleta, assimétrica, e racionamento de crédito. Então, no lado da demanda você tem a informação assimétrica, no lado da oferta você tem racionamento de crédito, que é para proteger justamente com relação a essa informação assimétrica. No final das contas, o que acontece? Tá? Esse conceito aqui, seleção adversa. Maiores juros acabam por, no final das contas, retirar, tá, os bons pagadores que falam: não, eu não vou pagar esse juro. Quem é que permanece no mercado? Só os maus pagadores. São eles que vão continuar a pedir crédito quando o juro subir. O cara está pouco se importando se vai dar certo o negócio dele pagar ou não. Então isso gera uma seleção ruim, uma seleção adversa de quem é tomador. O que gera isso? O aumento dos juros. O aumento do juro aconteceu por quê? Porque houve menor oferta de recursos, racionamento de crédito. Por que houve racionamento, restrição de crédito? Porque existe informação assimétrica. Então, a primeira consequência é a seleção adversa. Uma segunda é isso daqui, risco moral. O que é isso? Tá? Com juros maiores, apenas as firmas, tá, que querem se engajar em operações mais arriscadas, e essas firmas, por conta da informação assimétrica, sabem que as operações delas são mais arriscadas, só elas vão permanecer tomando crédito a juro maior. Tá? E aí acaba acontecendo, em última instância, justamente aquilo que os bancos queriam evitar. Né? Se os juros são maiores e os riscos dos tomadores de crédito, tá? Quando os juros são maiores, somente aqueles que estão muito afim de ganhar em operações arriscadas e que é possível para pagar os juros maiores do mercado, né? Isso pode levar, no final das contas, a dar ruim. O que é isso? Tá? Só acaba fazendo com que a chance de não repagamento dos empréstimos seja justamente maior, entendendo de novo. Né? Uma firma sabe que a operação que ela está entrando é arriscada. Ela não conta isso para o tomador, para o emprestador dela, o banco, tudo bem? Quando o juro sobe, ela fala: não, minha operação é arriscada, mas pode dar um retorno bom, eu vou pegar esse juro maior. Tá? Eu sei que a minha operação é arriscada, não vou contar para o banco que é arriscado.
Tudo bem? O banco subiu o juro, mas tudo bem, a minha operação arriscada ainda paga melhor do que esse juro aqui que ele está me cobrando. Tá? Mas como a operação é arriscada, né, eu posso me dar mal, tudo bem? Então tem um risco moral aí dentro, né, da moral de quem está tomando o recurso, tá, que vai permanecer nesta operação e topar pagar um juro maior justamente porque a operação mais arriscada que ele vai fazer pode ser, tá, que dê um retorno que vale esse juro maior. Esse pode ser traz justamente a chance também de não ser. E aí se dá ruim, tá, a gente acabou entrando num problema de não repagamento, justamente porque os bancos, coitados, queriam fazer com que, em última instância, pessoas ruins, tá, com informação assimétrica, pessoas ruins não no sentido de más, mas pessoas com informações diferentes daquelas que no final precisam ser repassadas quando o crédito vai ser tomado, estivessem ali no mercado. Tudo bem? Qual que é a grande síntese aqui? Tá? O problema central nos mercados de crédito, que geram racionamento de crédito, é a informação ser incompleta, ser imperfeita. Não existe informação completa, não existe informação perfeita. Tudo bem? Mas espero que essa aula tenha trazido para vocês boas informações. Tudo bem? Um abraço.